Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber o engenheiro Gustavo Bruno, maior liderança da unidade PET da Mars, a empresa líder em alimentos do mundo, dona das marcas M&M's, Snickers, Pedigree e Whiskas. Também vamos conversar com a executiva Patrícia Aldi. Ela já foi uma das principais lideranças do Banco Santander e agora é a nova diretora executiva da Única, a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business de hoje. O Brasil é um dos países que mais tem pets e mais consome produtos para os pets. A Mars, uma empresa líder global em alimentos e dona das marcas M&M's e Snickers, por exemplo, anunciou há um ano o novo executivo que vai comandar a área pet, que é dona de marcas como Pedigree e Whiskas. Ele é o engenheiro Gustavo Bruno, nosso convidado deste bloco no Show Business. Gustavo, eu vou te chamar de Guto. Por favor. Tá? Obrigado pela presença. Não, eu que agradeço o convite. Aqui em nossos estúdios. Guto, eu já entrevistei lideranças do setor pet no Brasil e um deles, de uma das mais importantes redes de pet shops do país, nos contou que o setor pet é um dos business fortes deste século. Você concorda com essa declaração? Eu vou além. Eu acho que é um dos segmentos mais pujantes e que vão acelerar a economia do Brasil para os próximos anos até. O segmento pet, para nós, é um segmento que está crescendo aí seus 15%, mas você fala 15% é bom, 15% tem aí uma oportunidade maior? Sim, Bruno. Deixa eu te dar alguns números para você entender. O Brasil é o terceiro país em pets do mundo. Nós temos uma população hoje no Brasil de 170 milhões de pets, sendo 40 milhões de gatos e o resto cachorros. O resto cachorro, é. 70% das casas dos brasileiros hoje tem um pet. 70%? 70%. Isso em todas as regiões em brasileiras? Todas as regiões. É impressionante. Assim. Exato. E tem uma coisa muito diferente do que está acontecendo agora. O pet, ele sai do jardim da sua casa, lá do quintal, o pet hoje está dentro de casa. Dentro da sua casa. Ele é no seu quarto, muitas vezes. Né? Exatamente, pegando a sua coberta. Em cima da sua cama, né? Muitas vezes. Agora, o que explica? Você está falando números, está trazendo números, né, para o nosso espectador. É bom até situar, porque esse número de animais de estimação nos lares brasileiros aumenta a cada ano. São mais de 55, né? Milhões. São quantos milhões? Milhões de pets são... De cães e gatos. Então, são 40 milhões de gatos, 80 milhões de cachorros. Tem uma explicação por esse amor aí do brasileiro pelos pets e, sobretudo, cachorros e gatos? Eu acho que tem, sim. Nós temos como raça, o brasileiro é extremamente bem receptivo, né? O brasileiro é um povo que interage muito bem. E se você olha um pouco para o perfil do pet, ele faz o mesmo, né? E eu acho que tem uma coisa que, para a gente prestar atenção, é que o pet, ele entrega valores para a nossa relação com eles que muitas vezes até sumiram do nosso dia a dia, como lealdade, como felicidade incondicional, companhia. E além do que o pet, ele também, além de ele pegar esses valores, hoje eu posso te falar que 78% dos brasileiros que têm pet reconhecem ele como membro da família. Como membro da família. Ele não é o cachorrinho que está lá, ele é um membro da família. Agora, a gente está falando de números, né? O Brasil é um país cachorreiro, a gente chama assim? Cachorreiro. Gateiro, cachorreiro, então. Agora, como transformar, você que é um grande executivo, como transformar esse número aí de tantos pets, milhões de pets no Brasil,
em um grande business, em um grande negócio. Porque claro que a gente está falando de números que uma boa parte do Brasil não consome muitas vezes produtos, não consome às vezes nem produtos, né, pets. Que dirá os produtos premiums que eu sei que vocês têm. E a sua colocação é perfeita, Bruno. Hoje, dessa massa de pets que a gente tem, somente 48% dos pets do Brasil comem ração seca. Não estou falando de ração úmida nem petiscos, ração seca. Existe ainda uma grande oportunidade de a gente levar o mercado de ração para esses patamares gigantescos, simplesmente por disponibilidade de ração. Cada vez mais eu creio que os donos de pets, os tutores, eles estão cada vez mais preocupados, já uma vez que, como eu disse, ele reconhece como ente de família, de fornecer uma alimentação saudável. Cada vez mais, como membro da família que o pet se torna, ele quer ter relações com o pet, ele quer dar, vamos dizer, um mimo para o pet quando o pet faz algo que realmente agrada o dono. Ele quer, no final das contas, também estabelecer uma reação de give back, de dar de volta o amor incondicional que o pet não entrega. Então, hoje ainda a gente tem 70% do mercado em ração seca, que é a ração de entrada, mas a gente já vê crescimentos muito expressivos em ração úmida, que já traz uma nutrição mais elaborada, porque o brasileiro já está buscando uma nutrição mais elaborada, e petisco é um mercado que também está explodindo, porque cada vez mais você está querendo interagir e devolver toda essa emoção. E isso é algo recente? Olha, não. Esses novos produtos, esse investimento. Eu tenho até números, tá? A gente está falando em números, é bom que o nosso espectador, o nosso ouvinte saiba, porque o faturamento do setor pet brasileiro tem um último registro, né? O dado mais recente é que em 2023 deve registrar aí um crescimento de 14%, alcançando aí uma marca próxima de 69 bilhões de dólares. Isso segundo uma projeção do Instituto Pet Brasil. Mas me conta, é recente esse... Não. Porque a gente está falando de crescimento. Exato. Está crescendo ano a ano. O mercado pet vem crescendo double digit já faz muito tempo. A pandemia intensificou essa relação. Quando os brasileiros ficaram em casa... Trancafiados, eles precisavam do quê? Companhia. E companhia, amor, e isso o pet entrega, né? Quem aqui já não adotou um pet na pandemia? Quem aqui descobriu também... Eu adotei um pet. Você adotou? Eu adotei um cachorro, o Chico. O Chico? Durante a pandemia. Então. E quem aqui não conseguiu perceber o impacto que um pet traz na casa, vamos dizer, e na dinâmica familiar que está lá? Por exemplo, você é pai agora, né, Bruno? Pai. Exato. Você vai... É impressionante ver o impacto que um cachorro, muitas vezes, gera numa criança. Desenvolvimento físico-motor, coordenação, eu acho que também afeto. Ensina, a criança aprende que pode perder algo, né? E é uma interação... Eu tinha uma preocupação muito grande da relação como seria do meu cachorro com a minha filha. E graças que se deu uma relação excelente entre os dois, né? Mas existia essa preocupação que você está falando, né? Que tem benefícios ali, exato, né? de como que essa relação dinâmica de um cachorro com um bebê, por exemplo. Deixa eu mudar um pouquinho de assunto, porque o Guto, ele está há um ano na liderança da Mars, setor aí focado ali no braço de negócios pet, mas ele passou por várias outras empresas, sempre na liderança. Por exemplo, o Guto foi presidente da Mattel no Brasil. Né? Mattel ali que um dos grandes business ali deles era a Barbie. Barbie. Exatamente. Depois ele passou também pela liderança como CEO da Campari. E agora está na liderança de um outro segmento. Como é que é sair e navegar, Guto, por setores tão distintos? Bruno, é menos complexo do que parece. Porque tudo que você vai ter que arrumar dentro do negócio, ele surge de uma dor. E essa dor, ela pode estar, muitas vezes, numa dor de uma mãe de primeira viagem,
que precisa muito confiar em produtos que ela não sabe muito da procedência, do que faz, e muitas vezes ela vincula toda a ansiedade dela numa marca. E Fisher-Price, por exemplo, uma marca que a gente tinha, é uma marca que consegue entregar e endereçar toda essa ansiedade que a mãe tem, principalmente de primeira viagem. Quando você muda para mixologia, também tem muitos pain points. Você fala, pô, um bar da periferia, como que eu ajudo esse bar que muitas vezes tem um fluxo contínuo a se rentabilizar? Como que eu faço esse cara a ganhar mais dinheiro? E surge de um pain point, que ele precisa pagar mais as contas fixas dele. A inflação sobe, bebida sobe, imposto de bebida sobe. Enfim, como que a gente ajuda a suprir esse pain point? Quando a gente vai também com relação agora para a ração e para todo esse mercado de pet, também tem dores que a gente está resolvendo. Como, por exemplo, o tutor. Cara, você entra hoje numa pet shop, que ração comprar? Como comprar? O que é bom para o seu animal? Como que você está comprando e tendo a garantia que você está levando um produto de procedência e que entrega a nutrição que você quer para aquele ente da sua família? Tudo isso, no final das contas, são dores que o consumidor tem. Então, volto atrás. Identificar essas dores e criar sua estratégia para endereçar essas dores, eu acho que é o primeiro passo que você faz no turnaround. Quer dizer, num negócio, numa extração de negócio. Quer dizer, então, e não é complexo como a gente imagina, porque eu conheço você já há algum tempo. Eu lembro você, por exemplo, quando era CEO, líder de uma empresa de bebidas. Sim. É o caso da Campari. E você com sangue ali nos olhos, brilho nos olhos. Falando exatamente isso que você está falando. Você tinha outros projetos e, de repente, você cai num mundo de pet. A gente acha, olhando assim de longe, que é complexo, né? Uma hora você tá com um copo ali de Campari, de um Negroni, por exemplo, e de repente você está falando de ração, né? Sim, o produto muda, as dores também, mas muitas vezes o caminho crítico que você percorre para mapear e os caminhos que você define para conseguir construir os planos de ações não são tão diferentes. Não são tão diferentes. Deixa eu voltar a falar. Eu acho que a gente romantiza muito. Romantiza, né? Romantiza muito. Mas isso é algo que acontece muito no mundo corporativo, porque muitas vezes as empresas recrutam profissionais do mesmo setor, porque é mais fácil. Eu já perguntei, mas por que vocês sempre insistem no mesmo setor? Algumas respostas que eu recebo é porque treinar uma pessoa de um outro setor às vezes demora um pouco mais para determinados setores. Você, pelo visto, não concorda muito. Eu não concordo com isso. Bruno, a maioria das empresas que eu passei, o problema não é técnico, o problema é comportamental. É mesmo? É. O comportamento do profissional. O problema é comportamental da organização como um todo. Da organização, tá. E geralmente o problema de uma empresa que tem marcas fortes, não está performando, está na cultura. E tem 3 grandes comportamentos que, se eu estava vendendo brinquedo e administrando uma empresa de brinquedo, ou se eu estava na Campari trabalhando a mixologia, ou se eu estou hoje numa empresa de pet food, tentando fazer a vida melhor dos pets, cara, existe necessidades de colaboração. Como que você fomenta a colaboração dos seus funcionários? E colaboração é algo muito difícil de conquistar, porque você só consegue pedir ajuda se seu ego permite e se você tem alguém disposto a concedê-la, né? Protagonismo, né? Todo mundo quer ter holofote, todo mundo quer receber feedback. Mas quando tem um problema, quem são aqueles que chamam, falam, daqui, eu resolvo? Né? E como você fomenta esse comportamento dentro do seu time, principalmente na liderança superior? E a outra se as coisas estão precisando dar um revamp, como que eu questiono o status quo? Como que eu faço isso de um jeito que as pessoas entendam que muitas vezes os diagnósticos do passado podem não ter sido feitos da maneira devida? E tudo isso são comportamentos. E aqui eu não estou falando nada de estratégia, eu não estou falando nada de PNL, eu não estou falando nada de planejamento a longo prazo. Comportamentos e ego destrói um negócio. Comportamentos e ego. Eu ia falar de ego, né? Porque você está falando... constroem grandes empresas. E isso é algo que realmente eu não só creio,
como eu realmente trabalho para que isso seja construído. A gente está falando aí sobre ego, né? Sobre situações e características que podem destruir uma empresa. O Guto ele é formado no Brasil, em engenharia de materiais. Engenharia de materiais. Mas você também tem um programa, uma formação aí de desenvolvimento de executivos numa universidade americana da Filadélfia, né? Eu estudei em Wharton. Como é que se forma um bom líder? Como se forma um bom líder? Para mim, um bom líder é uma pessoa que, primeiro, ele sabe operar, ele sabe os detalhes da operação, ele sabe que cultura ele quer construir e ele sabe quem é o consumidor. Se você sabe operar, mas quando eu falo operar, não é a visão estratégica só de longo prazo, porque isso é romantismo. Você realmente faz no Brasil, um país tão complexo, se você não joga simples e se você não sabe operar, você não vai ter resultado. Se você não sabe qual é a cultura que você quer construir na sua organização, você não vai ter bom resultado. E se você, no final das contas, não conhecer a dor do seu cliente que você quer endereçar, você não vai ter um bom resultado. Então, para mim, de verdade, eu acho que são 3 pilares simples que realmente entregam qualquer melhoria. Mas essa simplicidade que você está falando, você aprendeu? Foi algo natural? Porque você é muito jovem, você tem 42 anos. Isso. E eu já falei o currículo aqui do Guto, né? Sempre em lideranças, sempre como CEOs, presidente da Mattel, presidente da Campari, agora presidente aí, responsável por uma área tão importante ali da Mars, né? Que é líder global ali no setor que está. Isso é nato ou você aprendeu a liderança? Eu acho que o esporte traz liderança, né? Eu joguei muito futebol na minha vida, então... Seu sonho era ser jogador de futebol? Meu sonho era, mas minha técnica não permitiu. Muito bom. Mas você conseguiu muitos aprendizados. Exato. Futebol, né? Muito bem. E eu acho que tem pessoas que convivem com a gente que às vezes a gente não dá a importância que elas têm, que são pais e avós. Sabe? O jeito que meu pai trata, ou sempre tratou as pessoas que trabalharam em casa, me fez entender muitas coisas importantes do que eu levo para a minha carreira corporativa, sabe? O jeito que meu avô, sabe, conversava com as pessoas que trabalhavam no sítio dele, me fez entender muitas coisas que eu carrego para hoje. Então, eu acho que muitas vezes a gente fala, não, executivo é um cara de boa formação, um cara que tem drive, um cara que consegue trazer os outros. Pode até ser verdade, mas tem valores fundamentais que precisam ser recheados e vêm do indivíduo e da sua família. E isso, graças a Deus, eu tenho uma família muito boa, Bruno. E conhecendo você, se você fosse em casa, minha mãe ia te dar um bolo gostoso, café, ia te encher de pergunta. É um pessoal muito, muito, muito do bem, muito interior. Interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Interior paulista. Interior paulista, Jundiaí. Muito bem. Deixa eu voltar a falar de Mars. A Mars é essa potência. É uma potência. Né? Você chega nos Estados Unidos e você tem essas marcas que talvez até se confundem com a cultura americana, né? O M&M's, o chocolate Snickers, que é muito mais popular lá do que em outras regiões como o Brasil. O que representa a Mars Brasil para o negócio global? A Mars Brasil para o negócio global ainda ela não ocupa o espaço de relevância que deveria. E eu te explico por quê. Uma das coisas que faz hoje a ração animal dentro do Brasil, e aqui estou falando pelo meu segmento, a gente não conseguir aumentar nossa penetração é a alta carga tributária. Hoje, o imposto da ração gira em torno de 50%. É um imposto maior que álcool, é um imposto maior que cigarro. E, no final das contas, isso tira um pouco da acessibilidade da ração para a categoria, acho que populações mais pobres, né? E não é à toa que o mercado do Brasil, um dos mercados que mais crescem hoje, principalmente no Nordeste, é scooping, venda a granel.
Por quê? Porque o brasileiro está começando a entrar no mercado de rações, só que ele não tem o dinheiro para comprar o nosso pack. Então, ele compra a ração, muitas vezes, do dia, ou 3 vezes ao dia, e complementa o resto com alimentos, restos do almoço, do jantar, que ele acaba dando para o pet. E isso, para a saúde do pet, não é bom. Né? Isso eu consigo... Agora, o que representa, e eu queria que você falasse do mundo e no Brasil, essa unidade pet e essa unidade de chocolates, por exemplo? Perfeito. Aqui no Brasil, a gente tem uma participação dentro do faturamento mais de 70% mais pet de 70% e 30% chocolate. No Brasil. Exato. No mundo é mais ou menos meio a meio. 50 e 50. Quer dizer, no Brasil é importantíssimo. É importantíssimo. E teve uma mudança recente, assim, ou sempre acompanhou esse número de 70% para pet? Sempre acompanhou. Acho que essa relação, eu acho que agora a tendência é que a gente, acho que ganhe até mais relevância, porque o mercado pet está... Crescendo ou não? Crescendo, né? tá crescendo. E como é que é a operação de vocês? Vocês têm fábricas? Nós temos 3 fábricas. 3 fábricas? 3 fábricas. São produzidas as rações? 3 fábricas, uma em Recife, uma em Mojimirim, ali do lado do nosso escritório em Campinas. E agora a gente vai abrir, agora ano que vem, a nossa fábrica em Ponta Grossa. Em Ponta Grossa? Ponta Grossa. E nós estamos agora com uma capacidade instalada para conseguir não só atender o mercado brasileiro, mas também começar a exportar. Antes das gravações, a gente estava conversando sobre um ponto de transformar, que você colocou como uma meta até sua e da empresa, transformar as cidades melhores para os pets. Como transformar isso e o que é uma cidade melhor para o pet? Excelente pergunta, Bruno. Se você pega um pouco do propósito, você fala, qual é o propósito da Mars hoje no segmento de Pet Nutrition? Nossa vida não é vender ração e trazer uma boa nutrição apenas para os nossos pets. A gente quer criar um mundo melhor para o pet. E para criar um mundo melhor para o pet, a gente precisa combater 2 coisas que hoje geram muitos problemas para os nossos amiguinhos que estão aqui. Por exemplo, o Brasil hoje tem, e a gente está lançando agora, o índice de abandono animal. Sabe quantos % dos animais hoje do Brasil estão na rua? 30%. 30%? 30%. E são muitos milhões de animais. Sem vacinação, sem castração, reproduzindo de maneira aleatória e, de certa forma, até gerando problemas sociais para nós, né? Com o Better City for Pets, que a gente fala melhor cidade para os pets, ele passa por políticas públicas que ajudam as prefeituras, os governos a conseguir estruturar uma cidade para receber melhor os pets, para, no final das contas, prover todos os cuidados que eles precisam, como castração, e para transformar os ambientes que a gente vai com a nossa família. E lembra que o nosso cachorro, ele é um membro da família, em pet friendly, né? Como que você vai, por exemplo, hoje, são poucos os supermercados ainda que você consegue entrar com cachorro, são poucos shoppings que você consegue entrar com cachorro, e se ele é ente da nossa família, a gente quer levar ele para todo lado, né? Agora, como é que uma empresa do porte de vocês se preocupa e pode ajudar na questão, por exemplo, do abandono? Olha, o abandono animal, para mim, não é só uma causa, é uma necessidade. Por quê? Porque, se você parar para pensar, o típico cachorro brasileiro é o caramelinho, né? E o caramelinho, no final das contas, se você for falar, preciso adotar um cachorro, é muito difícil você saber onde buscar, como buscar, se ele está, no final das contas, você está trazendo um cachorro que faça sentido ao seu tipo de família. E nós, Mars, temos um programa muito importante, muito sólido, que chama Adotar é Tudo de Bom. Nesse programa, a gente está celebrando agora, esse ano que se encerrou, 15 anos, onde a gente já conseguiu promover a adoção de mais de 82 mil cachorros e pets. E nós temos hoje, vinculadas a esse programa, mais de 1.600 ONGs. E aqui, spoiler, nós vamos lançar um aplicativo onde você, na sua cidade, você vai conseguir entrar, né? E aguardem aí que vocês vão ver, e você vai conseguir ver a ONG mais próxima de você para você entender qual que é o tipo de cachorro que você pode adotar que tenha mais
fit, né, com a sua família, né? Então, trazer, ou vamos dizer, um lar para os cachorros também passa para nós, e ele ser amado também passa pelo Better City for Pets. Esse universo aí, eu imagino que passa por muitos desafios, transformações no Brasil. Porque você estava me contando até do trabalho que vocês têm com veterinários e também... que eu imagino que faz parte aí desse projeto de cidades que você está falando, por exemplo, da importância, às vezes, do castramento. Perfeito. Vocês têm essa visão que o castramento para esses pets é muito importante? Sim, de rua é muito importante, porque, por exemplo, se eu não me engano, eu li isso no reporte nosso, um cachorro na rua, ele pode gerar em 10 anos quase... mais de, acho que 100 cachorros futuros. Um cachorro? Um cachorro. Então, nosso programa de castração, ele não é para a gente, no final das contas, atacar o hoje. É evitar problemas de amanhã. Então, e a gente quer que o cachorro ele seja amado e não seja um problema para a sociedade. Então, sim, a gente faz mutirões de castrações, a gente tem parcerias muito legais com a CPTM, onde a gente faz regiões para fazer castrações, enfim. Temos aí várias parcerias e, aliás, se alguém quiser também entrar como parceiro nosso nesse programa de Better City for Pets, Melhor Cidade para os Pets, e também de adoção, super bem-vindo. Essa é uma causa onde a gente, no final das contas, não quer vender mais produto. A nossa causa é realmente com o pet. Então, quem está aí assistindo e quiser nos ajudar, empresários principalmente, por favor, né? Mars, Gustavo, Bruno, entre em contato conosco que a gente está aí para mudar a vida dos nossos amiguinhos. Seu Gustavo, seu Guto é um bom vendedor ainda. Acima de tudo, é um bom vendedor. Será? Você olhou para a câmera, você chamou o espectador com um produto seu. Muito bem. Você tem cachorro? Você tem gato? Você tem... Eu tenho 2 cachorros. Eu tenho um bulldog inglês que me despreza. Despreza. Me despreza. Você é desprezado. Exato. E eu tenho um Lulu da Pomerânia que me ama. Então, no final das contas, eu tenho neles ali uma parceria que... Hoje a gente trabalha mais remoto, né? E se você pegasse um pouco da câmera, eu trabalhando, e colocasse para baixo, você ia ver 2 amiguinhos aqui no pé, né? Fazendo uma grande companhia para mim no meu dia a dia. Qual que foi a grande recomendação que os executivos da Mars fizeram para você lá nos Estados Unidos quando eles chamaram você para ser o homem pet da grande empresa deles aqui no Brasil? Nós somos norteados dentro da Mars por 5 princípios que norteiam tudo das nossas decisões. Um deles que eu adoro e que para mim faz muito sentido é mutualidade. A Mars ela pensa que o jeito que a gente faz negócio hoje vai definir nosso negócio no futuro. Então é uma empresa que preza muito em eu ter resultado, mas eu impactar positivamente o resultado dos meus parceiros. E não é à toa que a gente desenvolve fornecedores, os ajudam a chegar nos nossos estándares, não é simplesmente exigir. A gente, no final das contas, com os nossos parceiros comerciais, a gente também os ajuda a conseguir construir a categoria. E é engraçado que muitas vezes as empresas, elas buscam resultados, mas não legados. E uma das coisas que eu acho, pelo propósito que a gente tem e pela forma, pelos valores que a companhia nos traz, eu acho que a Mars, ela não só constrói a categoria de pet, mas ela muda a vida dos colaboradores e dos clientes e de todo mundo que interfaceia com a gente. É muito interessante de ver, viu, Bruno? São quantos colaboradores no Brasil? Nós temos 2.100 colaboradores. 2.100. Espalhados aí nas fábricas. Espalhados por toda... Espalhados ali na... A sede é em Campinas mesmo? A sede é em Campinas. Tá. A sede é em Campinas. Escuta, Guto, você deu uma aula aí sobre o papel do líder, né? Como formar liderança, como ser um bom líder de uma empresa, sobretudo, né? Quem é a sua referência
no mundo, vamos chamar no mundo dos negócios, mas eu vou até além, na sua vida? A minha referência na minha vida é meu avô. É o seu avô. É. Eu já imaginava essa resposta, porque você, em respostas anteriores, você falou muito dos seus pais e dos seus avós, né? Uhum. Sabe por quê, Bruno? Eu vi meu avô passar por situações de bonança e situações complicadas, financeiras, emocionais. E o mundo corporativo, você tem altos e baixos. Ninguém está em cima o tempo todo. E, cara, como você consegue, no final das contas, se comportar nesse cenário, muitas vezes de marés turbulentas, muitas vezes onde você pode acelerar suas velas e ir para frente, cara, e você conseguir manter a sua essência nisso, entende? Eu acho que foi o grande aprendizado de vida que eu tive. Independente se eu estamos bem ou estamos mal, a gente está trabalhando duro, confiante, porque trabalho, do jeito que ele me ensinou, não é a forma que eu troco um serviço por um pagamento. Trabalho, para mim, é um valor. É onde eu vou para me dignificar e evoluir como um indivíduo. E é isso que você vai passar para o seu filho? Olha... Que tem menos de 2 anos? O Miguel, ele está numa fase de me dar trabalho. Dá muito trabalho. Muito trabalho. Então eu acho que ele está me dignificando. Mas quando eu puder inverter essa situação, aí ele vai ver. Gustavo Bruno, o Guto, é um prazer. Prazer é todo meu. Aqui. Brunão. Adorei o papo, viu? Não, você sabe que quanto eu gosto de você. Obrigado, viu? Valeu, querido. Obrigado. E olha, o Show Business vai dar um tempo e no próximo bloco o programa vai receber a executiva Patrícia Audi, da Única. Não sai daí. Ela passou 2 décadas no setor público e, mais recentemente, foi uma das principais executivas do Santander, terceiro maior banco privado do Brasil. Patrícia Audi agora tem uma nova missão: estimular o consumo de etanol e dos biocombustíveis para acelerar a transição energética do Brasil. Ela é a nova diretora executiva da Única, a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia. Este bloco do Show Business vai conversar com Patrícia Audi, que eu agradeço imensamente a sua presença aqui em nosso estúdio. E eu já pergunto imediatamente, Patrícia, o que levou você sair de um setor, por exemplo, o setor financeiro, para comandar uma entidade que representa aí as principais unidades produtoras de açúcar aí, de etanol? Bem, muito obrigada aí por essa oportunidade, Bruno. Até mesmo por essa trajetória que eu digo que é ecumênica, né? Entender que os principais desafios do mundo e do Brasil passam necessariamente por um acordo, por uma concertação de esforços do público, do privado, do setor produtivo. E perceber que o Brasil já pode ser o grande protagonista quando a gente fala em transição energética, né? Perceber a oportunidade que o Brasil tem diante desse novo desafio. Nós vivemos e estamos sentindo hoje todos os impactos de uma mudança climática, que eu já digo que não é nem uma mudança climática, é uma emergência climática. O mundo precisa mudar a sua matriz energética e nós temos, a partir do etanol, um combustível limpo, uma matriz energética limpa que pode ajudar e deve ajudar o mundo nessa transição. Foi isso que mais me motivou a aceitar esse convite para a Única. Você sabe que a gente recebe muitos executivos, a gente recebe semanalmente executivos e com muita frequência os executivos dos mais variados setores da indústria produtiva fala sobre isso, sobre a transição energética e o que eles estão fazendo para, de certa forma, atenuar, né? Tem setores, por exemplo, tem executivos de setores, o que ele está fazendo para atenuar, por exemplo, o envio de monóxido de carbono, enfim. Teve um executivo que me marcou muito aqui, que ele falou que o Brasil pode ser o grande hub climático
do país. O Brasil tem uma oportunidade única. Basta querer e basta ter políticas públicas e privadas aí para acelerar e virar esse hub climático do país. Você concorda com isso? Plenamente, Bruno. O Brasil, nos anos 70, iniciou, por uma outra razão, uma preocupação da não dependência do petróleo, dos combustíveis fósseis, começou o projeto do etanol a partir da cana-de-açúcar. Né? Por mais de 40 anos, esse projeto, esse programa se confirmou como uma solução energética. E em 2003, nós lançamos o veículo Flex. Né? Você vê, o nosso veículo Flex hoje já tem mais de 20 anos. Então, é uma tecnologia absolutamente confirmada. E é uma tecnologia brasileira. Isso também é muito importante da gente estar ressaltando. O Flex é brasileiro, 100% brasileiro, 100% verde e amarelo. brasileiro. Tanto que os países, principalmente do centro-sul do mundo, estão muito interessados nessa experiência de poder estar conhecendo o que o Brasil fez. Né? Nós hoje temos a possibilidade de 80% da nossa frota de veículos hoje é flex. Então, nós podemos reduzir as emissões de gases de efeito estufa em até 90%, ou seja, você já pode contribuir como cidadão para o benefício do meio ambiente pelo simples fato de você abastecer o seu veículo com etanol. E por isso as preocupações dos executivos, que são muito pertinentes, de saber legítimas, legítimas, de saber o que eu posso fazer a partir da cadeira em que eu estou para contribuir para essa discussão, para melhorar, seja no meu processo seletivo, seja garantindo que a minha frota toda de veículos seja flex, seja pensando nessa matriz energética que vai abastecer minha indústria, por exemplo. Então, eu acho que sim, o setor privado brasileiro está muito imbuído disso e o governo tem dado sinais claros também que essa é a rota que o Brasil acredita. Vamos pegar levantar uma questão básica. Você está falando basicamente do etanol, do álcool combustível, né? Por que ele é bom tanto para o meio ambiente e em termos financeiros mesmo? Ele é bom para o bolso? Sim, ele é bom. Primeiro, ele é um combustível mais barato, né? Do que a gasolina que a gente encontra nos postos. E depois, ele não é só bom para você, é bom, a gente até acabou de lançar uma campanha, Bruna, porque a gente entende que o brasileiro ele precisa conhecer os benefícios do etanol, porque existe o fato dele chegar numa bomba e o combustível ser mais barato, isso de cara, mas o brasileiro é um dos únicos no mundo que pode pagar mais barato e ainda assim descarbonizar o planeta, poluir menos o planeta. Por quê? Porque ele é bom para você, porque ao final economiza, é bom para o meio ambiente, então você está acabando beneficiando a sua saúde, é bom para o carro, porque ele é um combustível limpo, que não deixa resíduos, diferentemente dos mitos que existem aí muitas vezes. É bom para o Brasil, porque, como eu te falei, é uma tecnologia nacional, então emprega diretamente mais de 700 mil pessoas, 2 milhões e 300 quase pessoas absolutamente envolvidas nessa cadeia, e é bom para o meio ambiente, porque já provou que é uma das rotas tecnológicas que o mundo vai ter que apostar se realmente quiser cumprir aqueles compromissos assumidos em Paris para 2050. Não existe, segundo a Agência Internacional de Energia, existem todas as rotas tecnológicas que são viáveis e não existe possibilidade da gente não incluir os biocombustíveis nessa discussão. A agência diz que nós vamos precisar da produção de 3 vezes mais biocombustíveis para que o mundo, considerando todas as rotas, a elétrica, a eólica, a hidrelétrica, para que possa estar cumprindo os compromissos que assumiu com relação à descarbonização. Quando eu apresentei a Patrícia
para o nosso espectador, eu falei um pouco da trajetória dela, que passou por variados setores. E um dos setores aí é o setor público. Mais de 20 anos, né, Patrícia? 20, 25 anos de setor público. Isso, 25 anos. Isso passando pelos poder executivo, legislativo não, executivo, estadual e municipal. Passou por tudo. Eu passei pelos poderes. Eu trabalhei na Câmara, trabalhei no Supremo e trabalhei no Poder Executivo e tive a sorte também de poder trabalhar no governo federal, no governo estadual e em uma prefeitura. Durante 25 anos, então? Isso, 25 anos. Quais as suas conclusões desse período no setor público? Porque você teve a experiência e tem a experiência, né, do setor privado, né, em altos cargos de liderança. Quais as suas conclusões do setor público hoje brasileiro? Bem, o setor público brasileiro conta com um quadro altissimamente qualificado, que muitas vezes as pessoas desconhecem. E eu percebo que existe um grande desconhecimento entre esses dois mundos, sabe, Bruno? Uma das minhas posições foi coordenar o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, em que esses dois mundos se encontravam. E o que a gente percebia é que havia uma surpresa por parte do setor privado em perceber a qualidade e a dificuldade, às vezes, de você executar uma política pública de qualidade e, ao mesmo tempo, um insulamento burocrático de não se preocupar, de um desconhecimento do que está acontecendo na realidade, quais são as dores desse setor privado, da sociedade. Então, esse diálogo entre os setores é super importante para a construção do Brasil que a gente sonha. É impossível a gente não ter esse diálogo. Você que teve dos dois lados, tanto no setor público durante muito tempo e setor privado, né, na liderança aí de importante banco. Por que a máquina pública ela não é tão eficiente, talvez, quanto do setor privado? O que falta para ela ser mais eficiente? Bem, o processo democrático ele é um processo trabalhoso. Porque, e é bom que o seja, porque exige diálogo, não é muito... Trabalhoso, você diz demorado, muitas vezes. Para uma decisão, para levar na prática. Porque você está no setor privado, talvez mais rápido, é isso? Exato. Não, é muito mais fácil você executar no setor privado. Você tem recursos abundantes, você tem, muitas vezes, indústrias ricas e basta você tomar a decisão. No setor público, primeiro você precisa analisar um ambiente, fazer um diagnóstico do que você precisa ser feito. No caso de uma política, você precisa apresentar essa política no Congresso, por exemplo. Você precisa convencer os congressistas que essa política é eficiente e ainda garantir que todo esse processo está de acordo com o que os órgãos de controle esperam. Então, é por isso que eu te falo que é muito trabalhoso. O processo decisório e o processo de execução do setor público é um processo muito mais trabalhoso. Mas, em compensação, quando você também acerta, você beneficia milhões de pessoas. O impacto é muito maior. Por exemplo, no caso, né, de uma das posições em que eu fui diretora de benefícios do INSS, os meus clientes, à época, né, os meus clientes mensais, eu tinha 21 milhões de pessoas que recebiam os benefícios. Quer dizer, você estava trabalhando ali para esse público. Para milhões de pessoas. Para milhões de pessoas. Então, uma melhoria que você fizesse num processo, você atingia essas milhões pessoas. E milhões de pessoas, né? Ainda falando sobre esse assunto, em janeiro de 2023, novamente na liderança como CEO, você gosta desse cargo, né, de CEO, né, Patrícia? Em janeiro de 2023, a Patrícia foi CEO do Renova, que é uma escola, Renova BR, é uma escola aí de educação política que prepara aí gente de diferentes ideologias, de diferentes classes sociais para a política, né? Minha pergunta é, como é que se forma, qual que é o maior desafio hoje de formar novos líderes aí de política no Brasil? Você que esteve ali no front, no comando
dessa escola, vamos chamar assim? O projeto é muito interessante, porque ele traz elementos, ele traz instrumentos para aquelas pessoas que ou participaram, ou que não estão acostumadas com a trajetória política, dá instrumentos para que elas possam se eleger. Então, eu digo que é uma escola não só de formação política, mas é uma escola de formação de líderes públicos. Porque boa parte, 2/3, se eu não me engano, dessa liderança que foi formada, hoje ocupa cargos públicos, seja no executivo e seja eleitos no legislativo. Então, iniciativas como essa são importantíssimas para que possa um pouco contribuir para que essas pessoas que nunca participaram da vida pública, não sabem como funciona um partido, qual é a lógica partidária, como se faz uma eleição, como se prepara uma comunicação de campanha, muitas vezes na rede, dá instrumentos para que essas pessoas possam se eleger. E todas essas pessoas querem ser políticos, né? Muitas delas descobrem... Ou alguns que não. Não, sabe que muitas delas descobrem, às vezes, um perfil público, uma vontade, esse espírito público, mas não necessariamente na política. Fazem concursos ou ocupam cargos em prefeituras, em governo federal, estadual. É super interessante. Patrícia, o que move você a atuar em tantas frentes e ter passado ao longo da sua trajetória pelo setor público, pelo setor privado, pelo setor financeiro, agora aí focada nesse universo de transição energética? O que move você? Olha, propósito. Eu acho que essa minha carreira sempre foi muito coerente, sabe, Bruno? Eu acredito demais no país. Eu acho que a gente tem uma oportunidade, independente da posição que a gente esteja, de contribuir de formas diferentes para o país, né? Seja ocupando um cargo como executiva num banco, seja passando por uma organização internacional ligada às Nações Unidas, como eu estive na OIT, seja numa associação agora importante como essa indústria, eu acho que a gente tem um papel a cumprir, sabe? Um papel de passar por essa vida tentando fazer diferença. E é isso que me move. Agora, ainda falando sobre essa trajetória, você, seja em qualquer um dos setores ou dos setores que você atuou, você já enfrentou alguma dificuldade por ser mulher? Bruno, essa é uma pergunta boa. Porque por muitas vezes eu enfrentei e eu um pouco relevei isso, sabe? Mas quanto mais espaços de poder você está, mais esse preconceito sutil, às vezes, é sofisticado, é educado, mas ele existe. E eu percebi que eu tenho também uma função enquanto mulher que conseguiu alçar um cargo executivo importante, seja no setor público ou no setor privado, que é de inspirar outras mulheres. Então, nesse caso, eu não mais relevo, sabe? Eu me posiciono também de uma maneira muito educada, muito gentil, muito sofisticada muitas vezes. Porque você é uma mulher sofisticada também. Mas porque a gente não pode deixar. E você aprendeu isso, porque você enfrentou situações e você relegava, que você fala, né? Relevava. Relevava porque... Às vezes é tão cansativo, você tem às vezes uma pauta tão importante para você, aí você vê um pequeno preconceito e você fala... O pequeno preconceito é o quê? Alguém que não... Um diretor de uma reunião que não leva você a sério? Ou alguém que... Eu já recebi uma grande executiva aqui no Show Business e ela contou, ela deu um relato dela que ela foi numa viagem internacional e os executivos dessa reunião, eles não começaram a reunião porque achavam que iam vir um superior homem para a reunião, até que ela falou que ela era a CEO daquela companhia. Foi uma situação que marcou a trajetória profissional dela. Com você, o que é essa situação sutil que você está falando? Por exemplo, você chega numa reunião, alguém elogia o modo com que você está vestido. Aí você tem que muitas vezes chegar e falar assim, olha, eu espero que ao final da reunião você elogie a minha atuação.
e não como eu aparento estar me posicionando. Porque se fosse um homem, isso não aconteceria, né? Muitas outras vezes, às vezes eu estava com um grupo de diretores e chegava nas reuniões e imediatamente achavam que não tem nada demais, mas que eu era uma assessora. Não que eu pudesse ser uma diretora ou que eu pudesse ser uma vice-presidente. Então, muitas das vezes, isso exige das mulheres, até sem elas perceberem, um esforço e uma energia adicional. Então, às vezes, você já tem que fazer esse esforço e essa energia adicional e ainda por cima se posicionar, né? Mas agora eu não deixo mais passar, sabe? Agora você posiciona na hora ali, na lata. Porque eu quero abrir caminho para outras meninas, para que elas não tenham que gastar tanta energia com isso, sabe? E eu adoro, por exemplo, mentorar jovens executivas. Você faz isso? Faço isso. E o que você ensina para essas jovens executivas? Primeiro... É só para mulheres? Eu até tenho 2 mentorados hoje, mas normalmente mulheres. Primeiro, a se colocar, qual é a sua marca pessoal? Em que você acredita? Como que você gostaria de ser reconhecido? Então, fale, speak up, né? Depois, não se intimide. Absolutamente não se intimide. Coloque suas posições de uma maneira clara, educada, firme, mas não deixe de se posicionar. E entenda qual é a sua aspiração, o que te move, o que faz você. Porque, ao final, independente se você é mulher ou homem, o que te inspira? O que foi que você me perguntou? O que move você? O que te move, né? O que te move nessa... Essa pergunta que eu fiz foi porque não interessa se você é mulher, se você é homem, é porque você tem uma trajetória notável que passou por diferentes setores e sempre com destaque, Patrícia. E é isso, e essa mesma pergunta que eu sempre faço para elas, né? O que te move? O que vai te fazer você levantar da cama e fazer, não, eu quero fazer isso, eu acredito nisso. Você precisa acreditar no que você faz. Isso é o que move as pessoas, né? Imagina você passar uma vida toda sem sentido e depois, ao final da sua vida, falar, pô, eu podia ter feito diferente, eu não quero passar por isso. Eu quero falar, puxa, eu cometi um montão de erros, mas eu fiz, eu tentei. Agora você teve desafio também, né? Nessa trajetória. Qual que foi o maior deles? Muitos deles, Bruno. Assim, iniciar, ser uma jovem executiva de 32 anos, com esse desafio de você ter, por exemplo, lá no INSS, 18 mil funcionários, né? Toda a escassez de recursos, às vezes faltava dinheiro para o papel higiênico das agências, mas ao mesmo tempo você tinha que garantir a qualidade do atendimento de uma pessoa que estava lá, trabalhou a vida inteira e que buscava um benefício, né? Depois... você chegar numa prefeitura que você absolutamente não tinha nada e transformar, contribuir para que essa prefeitura, que é a prefeitura de Niterói, hoje seja reconhecida como uma das prefeituras de melhor gestão fiscal e transparência no Brasil, né? Liderar o posicionamento de um grande banco, né? Então, eu lá no Santander estava responsável por marketing, comunicação, relações institucionais, sustentabilidade, cultura, patrocínios, eventos. Era muita área, hein, muita, era uma cadeira enorme. Como é que você lidava com tantas áreas diferentes e com tantos funcionários? Por exemplo, no Santander. Primeiro, você criando um objetivo em comum, que é isso a questão de qual é o nosso objetivo em comum. Para diferentes atores, e aí eu estou falando de clientes, comunicação interna, eu estou falando dos colaboradores, né? Quando eu falo de sustentabilidade, eu estou falando da sociedade dos acionistas, né? Criar um posicionamento único, ter uma coerência com relação a esse posicionamento. Então, o que a gente anunciava era o que a gente patrocinava, a gente criou aí realmente um novo posicionamento de um banco, de uma empresa que cresceu muito rapidamente. Né? Então, ele precisava se posicionar no mercado, para a sociedade e para os clientes de uma maneira... espanhol, né? Mas que no Brasil isso. Ele estava se...
Crescendo, né? Então, a gente precisava realmente... Eu brinco dizendo que o Santander é um adolescente que cresceu rápido demais. Então, ele precisava se posicionar. E é natural, né, que ele tivesse diferentes maturidades com relação ao marketing, à comunicação, ao patrocínio. Então, o que a gente fez foi criar essa coerência e o banco hoje é reconhecido, né? Você é aquele perfil de gestora que delega muitas tarefas ou gosta de tomar as decisões ali finais? Gosta de centralizar? Eu gosto muito de ouvir, Bruno. Eu acho que eu tenho essa capacidade de ouvir. Porque ninguém melhor do que a pessoa que está na ponta, muitas vezes, para oferecer as soluções. Então, eu sou uma gestora que delega e que ouve muito. Mas o processo de decisão, ao final, é um processo solitário, né? Às vezes até doloroso, porque você assume a responsabilidade diante de uma decisão. E é difícil, né? Ah, muito difícil. É muito difícil. Aliás, o que é mais difícil, Patrícia? Ser mãe... Você é mãe de 2, né? Uma. Ah, você é mãe de uma. Comandar uma organização ali como a única, ou mesmo uma vice-presidência de um banco, ou lidar com pessoas? Ai, Bruno, eu não acho nada disso difícil. Nenhum deles. Difícil. Ser mãe, então, não é difícil. Comandar uma vice-presidência de banco não é difícil. Lidar com pessoas não é difícil? Eu sou uma pessoa que adora gente. Adoro gente. Assim, eu acho que as empresas são formadas por pessoas, né? Então, se você entende isso, é meio caminho andado. E eu vou te falar, assim, meu melhor papel, o que eu mais gostei de exercer, foi o de mãe. Então, assim, isso nunca foi uma dificuldade para mim, né? Lógico que muitas vezes a gente sabe, a gente tem que equilibrar vários pratos. Depois de um certo tempo, você entende que não dá para abraçar o mundo, também isso tira de você um peso muito grande. Não dá para você abraçar o mundo. Então, você tem que entender que em algum momento você vai cuidar mais disso, em outro momento você vai cuidar mais daquilo. Mas se você entende que, ao final, as organizações são formadas por pessoas e que as pessoas precisam, primeiro, de atenção, precisam de delegação, de responsabilidade, de reconhecimento e de uma voz de uma escuta ativa, essas questões ficam muito melhores. Agora, lógico, que tem desafio, tem muito. O ambiente corporativo é um ambiente muitas vezes duro, mas também o é na política, né? Então, eu acho que depende muito da forma com que você encara essas coisas. Você tem que entender que todos esses momentos são momentos de aprendizado. O que você vai tirar disso? Não é o que acontece com você. Porque, assim, aconteceram, como todo executivo aqui, vários tombos, né? Você chegar desesperado em casa, chateado em casa, questionando um montão de coisa. Mas o importante é como você lida com isso, né? Você falou rapidamente agora de política e ao longo desse bloco a gente falou muito de política por conta da sua atuação de mais de 20 anos no setor público. Você pensa em voltar para a política ou até mesmo disputar algum cargo? Não, eu não tenho... Eu sempre participei de governos, mas nunca em cargos políticos. Eu sempre fui uma técnica. Lidei muito com políticos. Mas nunca teve vontade de ir para o outro lado ali? Não, nunca foi minha inspiração, não, Bruno. Eu sou uma executiva, né? Então, eu realmente admiro, não demonizo a política. Eu acho que a democracia é um exercício importantíssimo para todo o país e para qualquer país. E a política é esse instrumento de diálogo, de concertação. É muito bom você ver num parlamento posições diferentes que convergem, né? Convergem para e a aprovação de políticas e de projetos é a convergência. Então, eu acho isso muito saudável. Eu acho que esse é o exercício da democracia. Mas eu sou uma pessoa orientada para planejamento, eu sou uma pessoa orientada para resultados. Gosta de números? Eu adoro números. Sempre gostou de matemática? Sempre gostei de matemática, sempre gostei de planejamento e gestão. Muito bem. Quem é a sua referência? Vamos falar de referência feminina, já que a gente falou muito disso?
Talvez já era, né? A sua resposta já estava. Olha, eu quando comecei minha carreira, eu tinha muito poucas referências femininas, sabe, a me inspirar. E eu tento fazer isso. Hoje eu tenho na verdade, um grupo de amigas, CEOs, que me inspiram muito. E aí eu não vou citar nenhuma delas. Senão vai dar confusão, hein, Patrícia? Mas por que me inspiram? Porque grupo a gente passamos ao longo da trajetória aí pelas mesmas questões, e a gente divide muito, sabe? Problemas, situações, e existe aí uma cooperação mútua, executiva e feminina. Então, assim, elas me inspiram. Patrícia Aldir, estou muito feliz com a sua presença aqui, obrigado mesmo e parabéns pela essa notável aí trajetória profissional que você tem. Muito obrigada, Bruno. E olha, o Show Business de hoje vai ficando por aqui, muito obrigado sempre pela sua audiência, pela sua confiança, a gente volta na semana que vem, até lá, tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.